Então, vamos lá. Camadas concêntricas superiores. Eu vou só ler a última página, para quem não veio. Uhum. Pode subir uma coisinha aí? Isso. Eu vou começar daqui. Eu não vou falar do sangue, preto, branco, verde. Eu vou só começar do último parágrafo. Aí, essa página aí, que eu não estou enxergando nada. Eu estou na página 15, que é Tá. o quais elementos podemos dar como oferenda. Beleza. Ótimo. Vou ter que tirar o óculos. Quais elementos que podemos dar como oferenda? Então, gente, se vocês tiverem dúvida, alguma coisa, é só perguntar. Devemos tomar muito cuidado com o que oferecemos. Nós estamos falando de Exus e pombagiras, tá? Então, devemos tomar muito cuidado com o que oferecemos, pois os elementos mais densos, tipo sangue, carne, cadáveres, ossos, são como ímãs de espíritos endurecidos que sentem necessidade de elementos materiais. Portanto, é melhor manipular elementos sutis nas oferendas, como, por exemplo, frutas, incensos, ervas, algumas bebidas, comidas pré-cozidas e etc. Posso, então, sacrificar um animal para um Exu ou pomba gira? Sim, em teoria podemos, mas pensemos bem. Um animal inocente tem que pagar com a vida para que possamos reabilitar a nossa ligação com Exu e pombagira? Creio que não devemos destruir uma vida para simplesmente agradar um Exu e pombagira por nossa vontade. E é por esse motivo que só iremos usar um sacrifício animal quando a própria entidade assim solicitar. E quando formos fazer esse feito, uma parte do seu corpo deverá servir de alimento para nós e daremos as partes mais vitais a eles, que são coração, fígado, rins, moelas, cabeça, pé, asa e sangue. O restante do animal será consumido por nós como alimento e será uma maneira de mostrarmos o nosso respeito a eles e também mostrar que o sacrifício daquele animal serviu para repor as energias de todos, tanto dos Exus e pombagiras como de seus médios e consulentes. O sangue, por ter um alto teor energético, com certeza restauraria rapidamente as energias de um Exu e pombagira. Tem alguém aí com... Rita, fecha o seu microfone, por favor, que está fazendo chiado. Obrigada. O que eu quero dizer antes de passar para essa leitura daqui? Nós, na Umbanda, vocês sabem, nós não usamos esse tipo de oferenda, né? A não ser que a sua entidade peça por algum motivo muito sério, muito importante, que seja um caso assim que realmente precise repor esse tipo de energia. Nós não usamos, lá na casa, nós não usamos esse tipo de material, né? De elemento, mas também não estou desfazendo daqueles que usam. Cada religião tem a sua doutrina, a sua firmeza, os seus fundamentos. No caso de Umbanda utilizar isso, é aquela Umbanda que nós já sabemos que são traçadas, né, que são o molocô, sei lá o quê, que eu nem entendo direito disso, só entendo da Umbanda simples, né? Essa mistureba de coisas eu não consigo acessar muito porque não é minha praia. Então, assim, o que nós podemos utilizar? Esses elementos aí. Se um dia um médium, alguém estiver numa situação muito grave, que a entidade necessite que faça um tipo de trabalho desse, eu sugiro que procure uma casa que trabalha com isso, né, que já vive nesse universo, para que seja feito esse tipo de trabalho de ebó, de oferenda, para alguma coisa que seja realmente necessária, porque nós ali não fazemos isso, tá? Os 3 tipos de sangue. Temos 3 tipos de sangue que podemos oferecer aos Exus e pombagiras, que são o sangue vermelho, que compreende o reino animal, que é o sangue mesmo vermelho, né? Do reino vegetal, o epô, que é um óleo de dendê, ossu, pó vermelho, aim, mel, que é o sangue das flores, favas
que são sementes, vegetais, legumes, grãos, frutos, obi, orobô, raízes e etc. Eu confesso que eu gosto mais de trabalhar com essa vibração desses elementos. Do reino mineral, temos o cobre, o bronze, os otais, que são as pedras, areia, barro, terra e etc. O sangue branco. Do reino animal, é o sêmen, saliva, plasma e etc. Ah, Blanca, mas sêmen não é sangue. Saliva não é sangue. Plasma, não sei, mas não é sangue para a gente. Mas é considerado um sangue branco lá para esses fundamentos da religião, tá? Pode descer um pouquinho. O sangue branco e depois vem a continuação do sangue branco. Do reino vegetal, favas, seiva, sumo, álcool, bebidas brancas extraídas das palmeiras, ori, que é uma espécie de manteiga vegetal, legumes, grãos, frutos, raízes e etc. Do reino animal, sais, giz, prata, chumbo, otais, pedras, areia, barro, terra e etc. E tem ainda o sangue preto. O sangue preto do reino animal são as cinzas de animais e etc. O sangue preto do reino vegetal é o sumo escuro de certas plantas, o ilu extraído do índigo, carvão vegetal, favas, sementes, vegetais, legumes, grãos, frutos, raízes, etc. Nesse caso daí, para sangue preto, é aquela seiva que sai dessas plantas ser mais escurecida, né? Não aquela verdinha que nem as ervas normais que a gente utiliza. E o sangue preto do reino mineral, carvão, ferro, otá, pedras, né? Areia, barro, terra e etc. Existem lugares, objetos e partes do corpo dos animais, em especial, impregnados de axé. São eles o coração, o fígado, pulmões, moela, rim, pés, mãos, rabo, ossos, dentes, marfim, órgãos genitais. Nas plantas, são nas raízes, folhas e etc. Na natureza, são água de rio, mar, chuva, lago, poço, cachoeiras, oro, reza, adjá, espécie de sineta, e luz, e são os atabaques. Mas, além deste aspecto pouco prático, que é o sacrifício de um animal, devemos considerar mais duas coisas. Os inimigos da Umbanda sempre se apegam a este tipo de oferenda para dizer que é uma religião demoníaca. Quando uma pessoa passa em frente a um despacho numa encruzilhada, aquela cena lhe causa desagradáveis sensações e os seus pensamentos negativos vão se juntar à repulsa negativa já criada com um despacho. Oferendas com sangue ou carne atraem muitos quiumbas, às vezes impedindo que o próprio Exu e Pombagira se aproxime. Portanto, estaremos alimentando os vícios desses espíritos. Resumindo, é melhor não utilizar e manipular esse tipo de elemento em encruzilhadas pavimentadas e no centro das metrópoles, e sim em locais adequados, como terreiros, campos, matas, cachoeiras, etc. Observação, mas sempre preservando o meio ambiente. Pois se assim os fizermos, os resultados podem ser negativos e prejudiciais. Além disso, a verdadeira oferenda tem a principal função de dar energia ou sublimar o próprio médium. Então, antes de fazermos tais sacrifícios de animais, é bem melhor dar de oferenda elementos não densos, tais como as frutas, ervas, velas, incensos, comidas, bebidas, né, etc., como foi dito anteriormente. Além desses aspectos já abordados, vale a pena mencionar os diversos níveis vibracionais, onde os espíritos ligados à Terra habitam. Os níveis estão mais relacionados com o mundo da consciência do que com o mundo físico. Como são níveis gerados por espíritos ligados de alguma forma com a evolução da Terra, esses níveis estão vinculados ao próprio planeta. Portanto, quando vemos descrições de camada dos umbrais localizados em abismo, sob a crosta terrestre,
devemos entender que, embora elas estejam localizadas com esses espaços físicos, elas estão no lado espiritual deste plano físico. Temos, então, 7 camadas concêntricas superiores e 7 camadas concêntricas inferiores. Vamos a elas. Camadas concêntricas superiores. Tem a 7ª, 6ª e 5ª camadas, que são zonas luminosas. Seres iluminados e puros que são isentos das reencarnações, cumprindo missões neste planeta. E estão, aos poucos, se libertando deste planeta. Muitos deles já estagiam em outros mundos superiores. 4ª camada, zona de transição. Espíritos elevados que colaboram e ainda contribuem com a evolução dos irmãos menores que aqui residem nesta Terra ou no astral. 3ª, 2ª e 1ª camadas, zonas fracamente iluminadas. A maioria dos espíritos que desencarnam estão nessas camadas, estão em reparações e aprendizados para novas reencarnações. Seria a superfície. Vamos agora para camadas concêntricas inferiores. 7ª camada, zona subcrostal superior. Seria a zona que fica entre as sombras e a luz dos espíritos mais evoluídos. 6ª e 5ª camadas, zona das sombras, zona do purgatório, nirvana ou de regeneração, estão aguardando sua nova passagem aqui pela Terra para sua elevação espiritual. 4ª camada, zona de transição. Entre as sombras e as trevas, zona de seres revoltados e dementados, perturbados. 3ª, 2ª e 1ª camadas, zona das trevas, zona subcrostal inferior, zona dos abismos. Os seres estão em estágio de indóceis, renitentes e ostensivos às leis divinas. Não reconhecem Deus como ser mais superior. A atuação dos Exus e Pombagiras está praticamente em todas as camadas inferiores, com exceção das 3ª, 2ª e 1ª camadas, que eventualmente eles descem para missões especiais ou mandam os rabos de encruza, ou Exu e Pombagiras pagãos, que estão naquela relação que a gente estudou na semana passada, né? Que a gente falou sobre os Exus batizados, aquelas coisas todas, né? Que chamam os Exus pagãos, pois estão mais ambientados com as baixas e perniciosas vibrações. Não que os Exus e Pombagiras não podem descer até lá, mas porque é desnecessário criar uma guerra com os seres infernais, magos negros, etc., apenas porque se invadiu aquelas zonas. Pode descer. A maioria dos livros espíritas que tratam do assunto dos níveis vibracionais não chega sequer a mencionar algo além das camadas intermediárias ou médio e alto umbral. Médio. É médio, não, é médio. Ou médio e alto umbral. Descrevem, na maioria das vezes, as camadas que ficam às sombras e não às trevas, pois os espíritos que fazem tais incursões não podem ou não devem baixar mais, pois somente cabe aos Exus e Pombagiras, espíritos especializados, descer tanto. As manifestações dos Exus e Pombagiras sobre os médiuns. Vamos lá. Através do dom do oráculo ou mediunidade, os espíritos conseguem manter intercâmbio com os encarnados. O contato dá-se através das várias modalidades mediúnicas, seja ela a vidência, clarividência, psicografia e etc. No movimento umbandista, as entidades normalmente manifestam-se ou pela incorporação ou pela radiação intuitiva, o que ocorre na maioria das vezes.
A incorporação é a modalidade mediúnica mais utilizada por várias razões. Fazem suas comunicações através da própria boca de seus médiuns, ou seja, eles estão, no momento, se manifestando e presentes aos encarnados. A incorporação traz como benefício a confiabilidade das comunicações, já que podemos ver os espíritos se manifestando, reconhecendo-o através dos seus próprios movimentos, ações, voz e etc. Assim, é possível manter um estreito contato entre o espírito e o consulente. Na incorporação, o espírito comunicante não entra no corpo físico do médium, mas apenas toma os movimentos, rédeas da situação, controlando o corpo físico com ou sem intervenção do médium. O espírito, assim, apenas se aproxima do corpo físico, mas não o toma ou entra nele. A incorporação divide-se pela intervenção ou não do médium. Ou seja, a incorporação divide-se pela intervenção ou não do médium em incorporação inconsciente e incorporação semiconsciente. A gente já deu isso, né? Mas é sempre bom a gente ler, né? Porque para gravar bem, para quem ainda não entendeu muito bem o que é consciente, semiconsciente e inconsciente. Na incorporação inconsciente, o espírito do médium se afasta e deixa que o espírito comunicante assuma o seu corpo. Assim, o espírito do médium não interfere na comunicação, mesmo estando consciente no plano astral. Olha só, deixar bem claro. Quando o espírito assume o corpo do médium, não quer dizer que toma ou entra dentro do corpo do médium, tá, gente? Para quem não entende, o espírito não entra dentro do corpo do médium. O espírito, o perispírito se afasta um pouquinho e os movimentos são dirigidos pelo espírito, tá? Nem todos se lembram, alguns têm algumas visões, umas lembranças bem confusas do que aconteceu no momento da inconsciência, mas normalmente não lembram, tá? Na semiconsciência, o espírito do médium se afasta um pouco do seu corpo, mas mantém ligação consciente com ele, enquanto que o espírito comunicante assume algumas funções motoras do corpo físico. A semi-inconsciência pode variar de intensidade, ou seja, o médium pode ter desde um grande grau de consciência até um grau de quase total inconsciência. O médium tem, enquanto dura a manifestação, alguns lampejos de consciência, vendo a manifestação como se estivesse distante ou alheio. A noção de tempo também é diferente, pois mesmo depois de algumas horas de incorporação, o médium tem a noção de que se passou apenas alguns minutos. Essas ligações mediúnicas através da incorporação são efetuadas pelos espíritos, através do corpo astral do médium. Os espíritos comunicantes usam, assim, os chakras do médium correspondente à sua linha de atuação. Quando a entidade, entre parênteses, incorpora um médium, pode sentir a diferença vibracional. Assim, um médium experimentado consegue distinguir uma entidade da outra, pois as vibrações energéticas de cada entidade são diferentes uma das outras. Isso a gente vê mesmo quando a gente está de gira de preto velho, a vibração é diferente. Na gira de caboclo, a vibração é diferente. Você sabe que é uma vibração de caboclo. Gira de Exu, sabe que é diferente também. E nas outras giras a gente tem essa consciência da diferença de uma entidade para outra. Um herê se manifesta utilizando o chakra laríngeo, localizado na garganta, ou laringe. Por isso que o corpo do médium fala com uma voz mais afinada, tipo criança. Os Exus e Pombagiras, por sua vez, também usam chakras correspondentes,
mas como estão muito ligados ao terra-terra, usam bastante o chakra básico ou genético. A pombagira, como são exus femininos, usam muito o chakra genético, glândulas sexuais, para se manifestarem, por dominarem e controlarem as energias relacionadas ao sexo. Elas carregam este tipo de vibração. Por essa característica, o médium sente uma mudança significativa no seu padrão vibracional. Por isso, pode-se causar um certo incômodo no médium, pois o seu centro genético é estimulado no lado astral e suas glândulas sexuais são estimuladas no lado material. E ele pode sentir a mesma sensação de excitação. Na verdade, não é excitação de vontade de transar, não, tá, gente? É aquela excitação daquele entusiasmo da pombagira que tem misturado com a sensualidade e tudo mais. Onde é que eu parei? Na verdade, é apenas uma energia se manifestando. Na verdade, é apenas uma energia se manifestando e o médium deve saber diferenciar uma energia normal de uma manifestação de um Exu e pombagira. Se o médium cair na tentação e deixar-se levar, ele poderá se prejudicar, gastando a sua energia à toa. Também a pombagira, por encontrar no médium energia sexual saturada, esgota-se nos momentos iniciais da incorporação. Da mesma maneira, a pombagira esgota a energia sexual de um consulente mais excitado. Elas realmente se divertem com isso, mesmo estando trabalhando seriamente neste assunto. Outro fator muitíssimo importante é a manifestação de uma quiumba passando-se por uma pombagira ou Exu. Deve-se tomar muito cuidado, pois certamente ela estará apenas sugando as emanações sensuais do médium, podendo prejudicá-lo seriamente. Também devido à classificação dos Exus e pombagiras, pode ser que seja mesmo uma pombagira ou um rabo de encruza, ou uma de nível bem próximo às trevas. Como elas não têm muito conhecimento do bem e do mal, também podem prejudicar o médium. Entenderam, gente? Isso aí? O rabo de encruza, incorporar como se fosse a pombagira dele ou Exu, né? Eles ainda não têm a consciência do que é bem e do que é mal. Então, pode prejudicar e, sim, pode se passar pela entidade do médium, né? Isso aí que é como um quiumba até. Vamos lá. Onde é que eu parei? Também devido à classificação de... tá bom. Vale lembrar que, às vezes, um consulente pode ficar fascinado ou encantado com uma pombagira, o que muitas vezes é frequente em se tratando de certas entidades. Isso é perigoso para a pessoa, já que pode desequilibrar-se. Orai e vigiai. Olha, gente, eu vou voltar aqui nesse parágrafo e vou ler ele de novo, porque é muito interessante. Olha só, eu vou falar até de situações. Tem alguém tentando entrar? Não, né? Vale lembrar que, às vezes, um consulente macho, homem, pode ficar fascinado ou encantado com uma pombagira, tá? O contrário também acontece, de uma consulente mulher ficar encantada com um Exu. Entenderam? Acontece tanto de um homem ficar encantado com a pombagira, quanto a mulher ficar encantada com o Exu, tá? É como se houvesse um magnetismo ali daquela força, daquele Exu, atraindo aquela consulente, que ela fica realmente... Eu não vou usar a palavra fascinada, mas vamos falar encantada mesmo, tá? Deixa eu ver onde é que eu estou. Orai e vigiai. O que fazer, então? Orai e vigiai. É o lema de todo médium. Devemos estar atentos não com os vícios alheios, mas com os nossos. Devemos direcionar as energias que desequilibram e transformá-las em energias salutares, em ações benéficas. Podemos, por imperfeição, ter os nossos vícios sexuais, mas através de um verdadeiro Exu e pombagira, podemos nos curar com a ajuda de nossos esforços.
Quando vemos, então, um médium que manifesta uma pombagira e acharmos que está excitado, devemos nos manter vigilantes para que nós não caiamos nas vibrações sensuais que nos prejudicarão. Boa noite, Felipe. Boa noite, tudo bem? Tudo. Vou só te pedir para deixar o seu microfone fechado. Tá? Vou fechar aqui, obrigado. Tá, obrigada. Então, vou voltar lá. Orai e vigiai é o lema de todo médium. Devemos estar atentos, não com os vícios alheios, mas com os nossos vícios. Devemos direcionar as energias que desequilibram e transformá-las em energias salutares em ações benéficas. Podemos, por imperfeição, ter os nossos vícios sexuais, mas, através de um verdadeiro Exu e pombagira, verdadeiro, não são quiumbas nem rabo de encruza, são os verdadeiros Exus e pombagiras, podemos nos curar com a ajuda dos nossos esforços. Ou seja, a cura pode vir, sim, através dos nossos esforços. Quando vemos, então, um médium que se manifesta, desculpa, eu li errado. Quando vemos, então, um médium que manifesta uma pombagira e acharmos que está excitado, devemos nos manter vigilantes para que nós não caiamos nas vibrações sensuais que nos prejudicarão. Na verdade, o médium, como ser muito sensível, está apenas deixando que as vibrações se manifestem por ele. Um bom exemplo disso, quando um espírito sofredor se aproxima de um médium. Este sente todas as dores, como se fossem as suas mesmo. Mas, na verdade, é apenas um reflexo que o médium sente. A vibração é do espírito sofredor. Isso também acontece bastante. Apesar de todos esses aspectos, devemos conhecer cada vez mais o trabalho dos guardiões, pois eles estão do lado da lei e não contra elas. Vamos encará-los de maneira racional e não como demônios e bichos-papões. Eles estão sempre dispostos a nos esclarecer através de uma conversa franca, honesta e respeitosa, e podemos aprender muito com eles. Característica dos filhos de Exu e pombagira. No Brasil, quase não existem filhos de Exu e pombagira, pois alguns zeladores de santo, tanto no candomblé, nação e umbanda, dizem que Exu e pombagira não podem ser pai de cabeça, pois são serventia dos orixás. Agora, em outros países como Cuba, Angola, África e outros países asiáticos, ter filho de Exu e pombagira é um privilégio de poucos. São muitas as pessoas que têm Exu e pombagira como fonte energética principal, mas são poucas as que o sabem, pois, como já foi dito no começo deste livro, desse estudo, existe um certo temor por parte de alguns pais e mães de santo em comunicar ao iniciado que ele é um filho de Exu e pombagira, englobado na linha das almas. Após a confirmação do jogo de búzios, ou seja, isso é esclarecido, né, colocado, é dito no jogo de búzios, onde o pai e a mãe de santo lá que jogam búzios vão ver se os Exus e pombagira é pai e mãe de santo do consulente. Acontece que os mitos ocidentais e orientais de perigo e desgraça. Tem como aumentar um pouquinho a tela, ô Rômulo? Eu estou com uma dificuldade de manter aqui, porque eu sou míope e também estou com problema de... Melhorou bem. Vamos lá, onde é que eu parei, Jesus Cristo? Acontece que os mitos ocidentais e orientais de perigo e desgraça, que andam junto de Exu e pombagira, fazem com que a pessoa que está sob a égide dessa entidade, aí tem orixá entre aspas, tá? Seja considerada uma perseguida da sorte, marcada pelo destino, e são comumente apontadas como sofredores, como se ligadas ao mal ou ao padecimento. No mal aí seria
coisas ruins, né, gente? Que a pessoa acha que ela tem uma crendice que, por ser filha de Exu e Pombagira, ela está com uma má sorte na vida dela e que nada vai dar certo, que tudo é problema, tá sempre... É como se ela estivesse num umbral 24 horas por dia ou nas trevas, com tudo dando errado na vida dela e com tanto sofrimento. O arquétipo psicológico associado aos filhos de um orixá é a síntese das características comportamentais que fazem parte de cada orixá e que são atribuídas aos seus filhos. Não deve ser encarado como camisa de força que limite os seres humanos, mas guias de comportamento. Essas guias de comportamento ou matrizes são os orixás. No caso dos filhos de Exu e Pombagira, suas características principais seriam a ambivalência e o relativismo, a falta de posturas morais rígidas e inabaláveis. Vamos lá, a falta de posturas morais rígidas e inabaláveis, preferindo certo apego à maleabilidade e ao pragmatismo que faz cada situação ser encarada como totalmente independente de outra, cada uma, portanto, merecendo uma saída diferente. Os filhos de Bará, ou Exu e Pombagira, possuem um caráter imprevisível. Ora são bravos, intrigantes e ficam muito contrariados. Ora são pessoas inteligentes e compreensivas com o problema dos outros. Não aceitam derrotas, são melindrosos, de temperamento difícil. Se você tiver desentendimento com algum filho de Exu e Pombagira, cuidado e aguardem que haverá retorno. Ai, gente, vamos lá. Seus filhos precisam estar sempre em atividade para poderem liberar toda a energia que possuem. Hierarquia dos Exus e Pombagiras. A hierarquia dos Exus e Pombagiras, vistos pelos bruxos e bruxas. Vocês certamente conhecem a Trindade Celestial ou Trindade do Astral Superior, e agora conhecerá do ponto de vista da Quimbanda e dos bruxos a Trindade Infernal ou Trindade do Astral Inferior. Isso se faz necessário para compreender a hierarquia dos Exus e Pombagiras. A Blanca, mas por que a gente está dando esse negócio aí que tem a ver com Quimbanda? Porque Exu e Pombagira, eles vêm de linha de Quimbanda. E outra coisa, nós estamos aqui para aprender, para estudar, para conhecer, para aumentar o nosso conhecimento a respeito de certas coisas. Eu duvido aqui que muita gente tivesse noção disso aqui. Eu mesma, em algumas coisas aqui que eu li, eu não tinha noção. Então, vamos lá. Por que erradamente as pessoas acreditam que estas entidades são maus? Veremos. Bom, os negros africanos, em suas danças nas senzalas, incorporavam alguns Exus e Pombagiras, e essas entidades, com seu brado e jeito maroto e extrovertido, assustavam os brancos que se afastavam e chegavam até a agredir os médiuns, dizendo que eles estavam possuídos por demônios. Os Exus e Pombagiras, tão injustiçados e por isso pouco conhecidos, também se apresentam sob 3 figuras ou personalidades diferentes. Considerando-se que estas entidades são os chamados elementos da Quimbanda ou magia negra, têm eles, logicamente, o seu Exu e Pombagira maioral, ou seja, uma entidade suprema superior, e estes são representados sob 3 figurações ou personalidades diferentes. A entidade suprema na linha dos Exus e Pombagiras, ou na Quimbanda, como queiram, é chamado de maioral, Lúcifer, ou mais precisamente como Sua Majestade, Exu Rei, e não incorpora em ninguém, e se apresenta quando e se quiser, materializado como um de seus testas de ferro, exigindo que se o chame de majestade, e não faz a qualquer hora ou a um simples chamado ou invocação. Seu reino é representado por 3 figurações ou pessoas, se preferir, 3 personalidades diferentes, a saber, Lúcifer, Beelzebu, Exu das 7 encruzilhadas,
Essa é a trindade do astral inferior. E como na vida deve haver uma hierarquia para melhor desempenho das funções, ou papel que a cada um corresponde, assim, cada uma das personalidades do Exu-Rei tem seus auxiliares diretos e imediatos, por meio dos quais eles agem. Tá tudo bem aí, pessoal? Vocês estão entendendo? Se tiverem, continuem em silêncio. Se não, fala aí se tem alguma dúvida aí. Até aqui. Então, tá tranquilo, né? Lucas, fala. Tá me ouvindo? Tô. Então, eu só fiquei na dúvida. Cadê? Onde é que tá? Perdeu ali. Tá. Essa parada que você disse das entidades astrais inferiores que podem ser denominadas como Beelzebub, são entidades ruins? São do mal? São entidades da Quimbanda. Eles podem tanto fazer o bem quanto eles podem fazer o mal. Depende do que você for pedir para eles, tá? Entendi. Então, se você incorpora no seu caveira, se você é um Tranca-Rua, ou um desses aí, um Tiriri, ou Giramundo, ou, por exemplo, aquele Sete Encruzilhadas, que tem nesses centros de Quimbanda, como tem também na linha da esquerda da Umbanda, se você chegar para ele numa gira de Quimbanda e pedir um mal para ele vai fazer, tá? Ele vai fazer e vai te ensinar a fazer. Como exemplo, eu fui numa gira de Quimbanda uma vez, há muito tempo, tem uns 4 anos, mais ou menos, 4, 5 anos. Eu fui numa gira de Quimbanda e tinha todas essas entidades que a gente vê na Umbanda, na linha da esquerda, com as quais a gente trabalha, né? E eu fui me consultar com o Preto Velho Quimbandeiro, mas tinha Exus também. Então, ali tem o Preto Velho, tem os Exus e Pombagiras, que são quimbandeiros, tá? E eu estou dando o exemplo do Preto Velho, que é para você entender que com Exu também é a mesma coisa. Eu fui sentar para conversar com esse Preto Velho e contei para ele uma situação da minha vida que tinha acontecido e que eu estava sofrendo até aquele momento por conta das consequências daquilo, né? De uma pessoa e tal, e tipo desabafando, conversando com ele e tudo. Aí, eu não perguntei o que eu tinha que fazer. Ele virou para mim, eu às bem, e falou assim, ele falou para eu colocar o nome dessa pessoa, ir no cemitério e jogar o nome dessa pessoa dentro de um túmulo lá, e blá, 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 falou um monte de coisa lá. E me deu o papel com as coisinhas anotadas. Eu falei, porra, eu não vou fazer isso. Eu não vou para cemitério de noite, coisa nenhuma, nem de dia para jogar nome de ninguém lá. O que eu fiz? Joguei o papel fora. Mas se eu tivesse pedido para ele que eu queria prejudicar uma pessoa porque estava me prejudicando, ele ia fazer, ele ia me ensinar uma mandinga, ele ia falar, me dá o nome da pessoa aqui, ia fazer qualquer coisa para poder prejudicar essa pessoa, né? Então, na Quimbanda, você pode pedir o bem ou pode pedir o mal. Eles vão fazer, depende do que você quer, tá? São 7 minutos para acabar a chamada, tá? Tá. O Lucas ficou assustado aí, mas tem uma falange, entre aspas, né? De preto velhos na Quimbanda, tá? Sim, sim. Eles não são Exus, são linhas de preto velhos, mas que tem trânsito nesse universo das almas, dos Exus, né? Exatamente. Dos Exus, tá? Não se assuste. Não é para assustar, é para aprender. Não, é porque ele ficou surpreso. Preto velho? Não, realmente tem. Preto Velho Quimbandeiro. É Preto Velho Quimbandeiro, entendeu? É assim que chamam. Preto Velho Quimbandeiro. Só que eu não sabia, não é que eu não soubesse, assim, eu não tinha certeza exata, né, de como é que funcionava. Eu ouvi dizer que a Quimbanda em si fazia tanto bem quanto mal, mas com todo esse conteúdo que você está nos passando, realmente, como o Rômulo falou, e agradeço aí, Rômulo, o conhecimento compartilhado, da gente ficar um pouco surpreso, né? Logo um preto velho. Mas a gente entende outra vertente. Eu fui no Preto Velho Quimbandeiro. Eu dei exatamente o exemplo do Preto Velho, numa gira de Quimbanda. Então, era um Preto Velho Quimbandeiro.
Eu não, naquela época, eu não entendia direito, eu também estranhei, nossa, um preto velho na quimbanda, mas aí eu fui estudando, fui aprendendo, entendendo que na linha da quimbanda existem várias entidades, que também são chamadas de linha das almas, tá? Não é a linha de preto velho exatamente como é na Umbanda, porque tem os preto velhos, mas tem a linha das almas, tá? E tem uma diferençazinha. Bom, vamos lá, gente, que está quase acabando. Assim, por exemplo, assim, por exemplo, o maioral, com a personalidade de Lúcifer, comanda dois importantes e poderosos Exus, que são Exu Marabô e Exu Giramundo, os quais incorporam, os quais não incorporam. Deixa eu chegar a tela mais para frente. Os quais não incorporam, mas sim os seus servos da terceira falange em diante. O que é a terceira falange? Quem estava na aula na semana passada é o material que está na primeira parte desse estudo, está na apostila, tá? Então, eu sugiro que vocês leiam, para vocês entenderem muita coisa que está repetindo aqui, que foi dita ali em cima. Como Belzebu comanda outros dois e também poderosos Exus, que é o Tranca-Ruas e Exu Tiriri, os quais também não incorporam, e sim seus servos da terceira falange em diante. Lá em cima vocês vão entender o que é terceira falange, primeira, segunda, etc. Como Exu Rei das Sete Encruzilhadas, comanda ele outros dois e poderosíssimos Exu. O Exu Veludo, o Exu dos Rios, que está ligado ao mistério, e ele próprio que se divide em duas entidades. Assim como se divide Oxalá, pois Oxalá pertence à Trindade Celestial, como o Pai Olorum, Filho Oxalá e Espírito Santo, que muitos chamam de Ifá. E depois entram na legião dos orixás, como um dos 7 orixás e suas 7 vibrações. Assim também acontece com este rei das 7 encruzilhadas. Pertence à Trindade do astral inferior e é um dos membros dos chefes de legião, os quais também não incorporam, e sim seus servos da terceira falange em diante. E, finalmente, a senhora Pombagira, que até hoje é um mistério, o nome verdadeiro da guardiã, que comanda toda a legião das Pombagiras. Dizem as lendas que ela seria Lilith, a primeira mulher a surgir no mundo antes de Eva, a mulher de Adão. Para a compreensão dos irmãos, todos esses 7 chefes de legião, alguém sabe quanto tempo falta aí? 3 minutos. 3? Isso. Tá, vou só terminar essa parte aqui. Para a compreensão dos irmãos, todos esses 7 chefes de legião comandam mais 7 Exus e Pombagiras. E estes 7 comandam mais 7, e estes mais 7, e assim por diante. Então, é uma falange. Tem os principais, que são os chefes, vem subchefe, que está lá em cima, no início da apostila, explicando. Vale a pena ler para entender, tá? Na realidade, os Exus e Pombagiras que incorporam se manifestam do 22º Exu e Pombagira de cada falange em diante, pois nenhum médium tem a vibração e pureza suficiente para incorporar qualquer um desses 21 Exus e Pombagiras anteriores. Eles seriam como se fossem o Estado Maior de cada Exu e Pombagira, guardião. Seriam os oficiais generais de suas legiões. E é desse mesmo modo que acontece com os orixás, Ogum, Xangô, Oxóssi, as senhoras. As senhoras são Oxum, Iemanjá, Iansã, Nanã. Todos esses Exus e Pombagiras que foram mencionados só vêm em terra usando os nomes de seus superiores, mas não se enganem. Só porque eles vêm usando o nome de seus superiores e pensar que esses testas de ferro não tenham forças e falanges. Tem e muitas, pois além de terem suas falanges, tem ainda o respaldo de seus superiores, que são chefes de legião, e que não admitem erros e nem falhas por parte dos seus subordinados, pois se houver
com certeza serão castigados até afastados de seus cargos e suas obrigações. Gente, vou fechar. A gente vai seguir o próximo tempo aqui nesse parágrafo, esses 7 principais. Vamos tomar uma água rapidinho, fazer um xixizinho e já voltamos, tá bom? Eu vou até... Tem que fechar porque eu vou ter que botar outro link, ok? Marca aí. Vamos voltar em instante. Daqui a 7 minutos voltamos. Bom, gente, então vamos começar aqui. Vou recomeçar, né? Vamos voltar aqui para continuar o parágrafo, né? Bom, esses principais Exus e Pombagiras, chefes de legião, constituem estado maior do astral inferior de Lúcifer na Quimbanda. Prestem atenção, Quimbanda. Deles emanam as ordens recebidas da Trindade para os demais Exus e Pombagiras e, inclusive, para o cemitério onde Omulu, orixá, que é o dono e senhor. Isto não quer dizer que Omulu seja Exu ou coisa parecida, pois existem vários Exus e Pombagiras que usam o nome de Exu Omulu. Eu nunca ouvi, mas se ele está dizendo que é Exu, porque a gente já vê de tudo nessa vida, pode ser que tenha algum Exu aí que se diga que é Exu Omulu. Prende-se a isto, pura e simplesmente, ao fato de que também nos cemitérios atuem as forças de Exu e Pombagira, e justo por isso é que têm elas um ponto de apoio ou de emanação, que exatamente é Omulu, por ser ele o dono e senhor do cemitério, juntamente com Ogum Megê e Yansan, que seria guardiã dos Eguns. De Omulu seguem as ordens para 3 Exus que são considerados guardiões no cemitério, que é Calunga, né? De Omulu seguem as ordens para 3 Exus, que são considerados guardiões da Calunga Pequena, que são Exu Pinga-Fogo, Exu Caveira e Exu Tata Caveira, os quais emanam suas ordens aos demais Exus e Pombagiras do cemitério, que são Exu João Caveira, 7 Cruzes, 7 Covas, Exu dos Ventos, Pombagira, Rainha dos 7 Cruzeiros, Dona Maria Padilha, Rainha das Almas, Dona Maria Padilha da Calunga, Dona Mulambo das 7 Capas, Dona Dama da Noite... Exu... Blanca, desculpa, o Felipe está pedindo para entrar. Ué, ele já entrou. Ah, já entrou? Acho que sim. Desculpa, então. Felipe está aí? Felipe? Ô, Felipe, você entrou, meu filho? Entrou, Blanca. Tem Tá aqui, certeza? sim. Estou vendo ele aqui. Respondeu? Ele não deve estar conseguindo mexer no som, mas ele está aqui, sim. A foto dele está aqui. Ó. Tá. Dona Maria Padilha, Rainha das Almas, Dona Maria Padilha da Calunga, Dona Mulambo das 7 Capas, Dona Dama da Noite, Exu 7 Cruzes, Exu dos Cemitérios, Exu Morcego, Exu das 7 Sombras, Exu Tranca-Rua das Almas, Chefe de Falange, Exu Pedra Negra, Exu Capa Preta da Calunga, Exu Pimenta, aí tem Exu da Porteira também, do cemitério, e etc. Encruzilhadas. As encruzilhadas são utilizadas para a entrega de agrados ou descargas na seguinte forma: encruzilhadas abertas para todos os Exus indistintamente, encruzilhadas fechadas para todos os Exus e Pombagiras indistintamente. Encruzilhadas de curral, Exu das 7 Porteiras, encruzilhadas mistas, Exu e Pombagira Mirins, etc. Encruzilhadas em S ou curvas, Exu Tirateima, encruzilhadas em pé de galinha para todas as pombagiras indistintamente, encruzilhadas em T, em ruas, para todas as pombagiras indistintamente. Encruzilhadas em T na Calumba,
Dona Pombagira Maria Padilha das Almas, ou Cruzeiro das Almas, né? Dona Pombagira Maria Quitéria, Dona Pombagira Rosa Caveira. Encruzilhadas feitas em jardins e campos, Dona Pombagira Cigana. Pode descer. Encruzilhadas de estrada de ferro, Exu Marabô e Dona Maria Padilha. Encruzilhadas de caminho do mato, Exu Pantera Negra e Dona Maria Mulambo. Nota, nas curvas em S nunca se caminha pelo lado do ângulo da curva. Nunca se deve atravessar as encruzilhadas em diagonal, principalmente as de dentro de cemitério, e em dias de chuva. Evite passar por cima de bueiros, pois nessa hora todas as cargas negativas estão sendo escoadas, e por este motivo podem pegar todas as cargas ou parte delas para si. Ao utilizar-se uma porteira de curral, entra-se pelo lado direito e sai pelo lado esquerdo. Dentre muitas facetas que este grande arcano tem no sincretismo popular, a que mais me chama a atenção é a de ser o homem mau, que só trabalha à base de troca. Não que isto ocorra em subplanos, camadas mais densas do plano astral, mas dizer que Exu e Pombagira só trabalha com troca não é bem assim. Você que está lendo estas humildes linhas pode pensar, e os despachos de Exu e Pombagira nas encruzilhadas? Estes objetos... Pode descer um pouquinho. A Adriana já volta. Estes objetos... Cadê? Estes objetos deitados em encruzilhadas de ruas pavimentadas nas metrópoles ou em cemitérios das grandes cidades atendem somente aos subplanos, onde encontramos larvas astrais, vampiros e outros mais que estão sempre ocupados em fazer algo, sempre o mal. Sempre o mal, aí é o mal com L, né? Porque a pessoa escreveu com U. É exatamente esta turma que é estancada pelos Exus e Pombagiras guardiões, trabalhando como uma polícia. É isso mesmo, gente? Onde é que me perdi? Trabalhando como uma polícia de choque no combate e controle desses seres. Outra pergunta deve estar fervendo. Se não é nesses lugares, onde são as entregas para Exu e Pombagira? Em primeiro lugar, o que é uma encruzilhada? Uma encruzilhada é o entrecruzamento de dimensões. É o espaço mágico de atuação de Exu e Pombagira, sendo aberta em uma mata, uma campina, ou até mesmo em calungas distantes de cidades muito movimentadas, e em locais de pouca movimentação ou curiosos, apenas nos horários relativos aos Exus e Pombagiras ou escolhidos por eles. É claro que, havendo no lugar por você escolhido encruzilhadas naturais, pode consagrá-la Exu e Pombagira, seja em T ou em Y, ou até em cruz. O importante é que obedeça a esses critérios. Uma observação: não abra um local, entre parênteses, em cruza, para Exus e Pombagiras sem conhecimento de como fazê-lo, muito menos sozinho. E nem passe por sua cabeça em realizar trabalhos em entrecruzamentos sem pedir licença, aos donos do dia, da hora, do local, chamando seu guardião para lhe ajudar com sua presença, com muita firmeza e elevados propósitos. E nunca peça o mal com L. Pois quem planta, colhe, né? Nota especial da cor representativa e dos colares guias. Vermelho e preto para todos os Exus e Pombagiras de encruzilhadas e chefes. Preto e branco na linha das almas e para todos os Exus e Pombagiras com chefia, independente do local a que pertença. Preto e amarelo, exclusivas para os Exus e Pombagiras da calunga pequena. Verde e preto também pode ser usada pelos Exus e Pombagiras de linha das matas. Azul e preto também usado para o povo da água. Vermelho também pode ser usado pela Pombagira. Ora, vamos falar sobre isso daí rapidinho. Isso daí também tem a ver com
o que o seu guia vai pedir, a cor da guia que ele quer, entendeu? Ali está só explicando que, dependendo da linha por onde vem esse Exu, a guia pode ser nessas cores aí, tá bom? Representação dos Exus e pombagiras entre as linhas de Umbanda. Na linha de Oxalá, Exu Rei, 7 encruzilhadas, comando negativo da linha. Exu 7 Pembas, representante negativo da linha das senhoras. Exu 7 Ventanias, representante negativo na linha de Begis. Exu 7 Poeiras, representante negativo na linha de Xangô. Exu 7 Chaves, representante negativo na linha de Ogum. Exu 7 Capas, representante negativo na linha de Oxóssi. Exu 7 Cruzes da Calunga, representante negativo na linha das almas. Ah, Blanca, mas para que eu quero saber disso? Ora, tudo é conhecimento, né? E por que não saber também, né? Isso aí pode não ser de utilidade agora, mas futuramente pode ser um esclarecimento para alguma situação em que vocês venham a viver ou presenciar que tem a ver com isso daí. Linha de Ibeji, Exu Veludinho da Meia-Noite, representante negativo na linha de Oxalá. Exu Manguinha, representante negativo na linha de Senhoras. Exu Tiriri, comando negativo da linha. Exu Lalu, representante negativo na linha de Xangô. Exu Toquinho, representante negativo na linha de Ogum. Exu Mirim, representante negativo na linha de Oxóssi. Exu Ganga, representante negativo na linha das almas. Aqui tem um monte de Exu antigo, tá? Que hoje em dia você quase não vê por aí. Porque hoje em dia todo mundo quer ter Exu famoso. Então, esses Exus com nomes diferentes são Exus que tem por aí que muito pouca gente sabe. Linha de Xangô. Exu Pedreira, representante negativo na linha de Oxalá. Exu Calunga, representante negativo na linha das senhoras. Exu Corcunda, representante negativo na linha dos Ibejis. Exu Giramundo, comando negativo da linha. Exu Meia-Noite, é um representante negativo na linha de Ogum. Exu Mangueira, representante negativo na linha de Oxóssi. Exu Ventania, representante negativo na linha das almas. Linha de Ogum. Exu Tirateima, representante negativo na linha de Oxalá. Exu Tiratoco, representante negativo na linha das senhoras. Exu Limpa-Trilhos, representante negativo na linha de Begis. E Exu Trancagira, representante negativo na linha de Xangô. Exu Tranca-Rua, comando negativo da linha. Exu Veludo, representante negativo na linha de Oxóssi. Exu Sete Covas, representante negativo na linha das almas. É claro que existem mais Exus em todas essas linhas daí, mas a pessoa que escreveu citou esses aí, tá? E linha de Oxóssi, Exu da Campina. Eu não vou ler aqui a parte lateral, aí depois vocês podem ler em casa, né? Esse representante da linha de Oxóssi, de Oxalá, das senhoras e tal. Na linha de Oxóssi vem Exu da Campina, Exu Bauru, Exu Lonã, Exu Capa Preta, Exu Pemba, Exu Marabô e Exu das Matas. Na linha das almas, Exu Caveira, Exu João Caveira, Exu Tata Caveira, Exu Come Fogo, Exu do Lodo, Exu dos Rios, Exu Pinga Fogo. Os Exus e pombagiras acima mencionados são chefes de falange, com exceção dos comandantes de cada linha negativa. O senhor Exu Veludo e senhor Exu dos Rios são chefes de legião, mas têm seus representantes em cada linha, impondo assim sua hierarquia dentro de cada falange, fazendo assim os dois papéis de chefe de legião e chefe de falange, com exceção das pombagiras, que ainda é um heromístico. As principais falanges, linhas dos Exus e pombagiras. Na realidade, essas entidades trabalham nas 7 linhas de Umbanda. O que iremos colocar abaixo são as mais comuns. Linha das almas. São os que vivem na Calunga, e são as várias calungas existentes. Calunga grande, que é o mar, calunga pequena, cemitério, calunga das matas, que é nas matas, e etc.
Exu Pimenta, Exu Pantera, etc., pertence à linha das almas e vive na calunga das matas, onde ele socorre as almas que vagam, levando-as à luz, se merecedora, ou fica com elas os outros Exus. Espera aí que eu atropelei aqui o... Aqui não estou enxergando direito. Eu atropelei as vírgulas. Exu Pimenta, Exu Pantera, babababá. Onde é que eu parei, Jesus Cristo? Exu Pantera, Exu pertence à linha das almas e vive na calunga das matas, onde ele socorre as almas que vagam, levando-as à luz se merecedoras. Ou fica com elas, ou outros Exus e pombagiras, onde as almas são reeducadas. Quem pensa que isso não existe do outro lado, existe sim. E quem cuida disso são os Exus e pombagiras, mais os Exus mesmo. Sempre visando sua elevação espiritual. Também aprisionam os quiumbas, magos negros, larvas astrais, que queiram se apossar dessas almas que ficam vagando pelos seus reinos. Existe a pombagira, rainha dos 7 cruzeiros, da Calunga Grande, que vive no mar, fazendo o mesmo papel do Exu Pimenta. Por que 7 cruzeiros da Calunga Grande? Porque a Calunga Grande é um grande cemitério, né? O mar é o maior cemitério que tem. Então, lá também tem a pombagira rainha dos 7 cruzeiros, que são as encruzilhadas da Calunga Grande. Fazendo o mesmo papel do Exu Pimenta, assim como o Exu 7 Cruzes, Exu 7 Covas, Exu 7 Catacumbas e etc., que vivem no cemitério e fazem o mesmo papel. Todos os Exus e pombagiras dessa linha trabalham com velas brancas, velas bicolores preta e branca, amarela e preta e guias da mesma cor. Linha das encruzilhadas. Destina-se à linha de rua, da rua, ou seja, o povo da rua, responsável por todos os caminhos e por todas as encruzilhadas, seria o senhor Exu Rei das 7 encruzilhadas. Existem vários Exus e pombagiras dessa linha. Exu Capa Preta da encruzilhada. Exu 7 encruzilhadas. Exu 7 estradas. Exu 7 caminhos. Exu tranca-ruas e etc. Trabalham muito com velas bicolores vermelhas e pretas e usam guias da mesma cor e costumam receber suas oferendas em encruzilhadas, de preferência aberta em matas. Nas encrudelecidas pavimentadas, acho que é nas encruzas pavimentadas, que é de rua, né? Nunca se deve fazer oferendas para Exu e pombagira. Linha das matas. É onde vivem os Exus e pombagiras, que trabalham nas cachoeiras, pedreiras, em matas, rios e etc. A maioria dessas entidades trabalham muito com ervas, gostam muito de ensinar banhos, defumações, tudo que envolve ervas. Existem vários tipos de matas. Matas fechadas, matas em beira de estrada, de beira-mar. Em cada uma delas existem os determinados Exus e pombagiras responsáveis. São vários, alguns mais conhecidos, como Exu Arranca-Toco, Exu 7 Cachoeiras, Exu Pimenta, Exu das Matas, Exu Pantera Negra, etc. Trabalham muito com velas verdes, velas bicolores verdes e pretas, e usam guias da mesma cor. Vamos falar das outras linhas. Existe a linha dos mirins, onde cada Exu e pombagira guardião tem um Exu e pombagira mirim que o acompanha. Eles trabalham com velas bicolores rosa e preta, azul e preta, pretas doces, balas, guaranás, mel, pingas e etc. O chefe dessa linha é o Exu Tiriri. Os Exus e pombagiras mirins são serventia dos hereis. Muitos pais e mães de santos não concordam que os Exus e pombagiras mirins trabalhem com doces e balas por se tratar de essência dos hereis. Mas, sendo eles serventia dos hereis, automaticamente a maioria deles trabalha com seus ímãs e produtos de trabalho. E alguns Exus e pombagiras mirim preferem trabalhar com as suas próprias ferramentas ou as que o Exu e pombagira trabalham. Existe também a linha dos Exus e pombagira da linha do mar. São piratas, marinheiros, e são entidades que também da linha das almas.
afinal o mar é calunga grande. Trabalham com velas pretas, azuis, com areia e objetos que provenham do mar. Suas guias são da mesma cor e alguns levam conchas e búzios em seus colares. Outra linha é a dos ciganos, que em sua maioria também são da linha das almas. Trabalham muito com anéis, joias, correntes, dinheiro, usam velas de várias cores, mas sua preferência é a lilás ou violeta. As guias variam bastante em correntes de bijuterias, algumas chegando a ser de ouros ou cores amarelas e pretas. Sem me aprofundar muito, sei que irei falar sobre essas entidades neste livro, ou apostila, né, irá manifestar certa polêmica, mas vou informar aos irmãos de religião alguns aspectos mais comuns sobre nossos queridos Exu e Pombagira, sem com isso endeusá-los ou inferiorizá-los. Algumas ervas de Exus e Pombagira. Aí tem as ervas, tá, gente? Eu não vou ler, porque nós vamos fazer o curso de ervas, né? Que é aquele... vai ser o dia todo. Então, isso aí vocês podem ler em casa, não tem problema nenhum. Só que, só avisando, essas ervas são de Exus e Pombagiras, mas não existem só estas ervas que eles trabalham, tá? Existem outras ervas também. Características e as mesas para os Exus e Pombagiras. Iremos colocar de uma forma muito simples suas comidas, ervas, frutas, bebidas, suas guias e cores, modos de oferendas, enfim, o que for necessário, para que vocês possam conhecer um pouco mais a respeito de cada uma dessas entidades. Iremos começar com a Trindade e depois os 7 principais chefes de legião de cada linha dos orixás. E na segunda edição, colocarei os 49 chefes de falange. E, se me for autorizado pelas entidades, tentarei colocar alguns subchefes de falange e Exus e Pombagiras mais conhecidos que se incorporam por esses terreiros espalhados nesse mundo imenso. Observação: toda mesa, oferenda feita à Trindade tem que ser posta a partir de meia-noite de segunda-feira e em local de campo aberto, e sem que esteja chovendo, e nunca em lua minguante. As outras mesas oferendas aos chefes de legiões também podem ser feitas nas segunda-feiras ou em outros dias e locais escolhidos pelas entidades, ou mesmo nos dias e locais onde os orixás que eles servem mais vibram. Exemplo, mata, cachoeiras, pedreiras, praias, calungas e etc. Quanto ao horário, deve ser rigorosamente seguidos na hora da entrega e, quando for horário de verão, em alguns estados e capitais, devem sempre ser seguidos os horários normais, pois na natureza não existe horário de verão. Acabou? Capítulo 3. As características da Trindade. Lúcifer, o portador da luz. A Trindade. Lúcifer é uma palavra latina que significa portador da luz e vem do latim lux, luz, cuja sua correspondência no grego é fósforos, significa o portador do archote, ou o portador da luz, sendo ele mesmo, como indica o seu nome, aquele que traz a luz onde ela se faz necessária. Além disso, Lúcifer foi um nome dado pelos latinos ao planeta Vênus. Todos sabem que Vênus, por sua proximidade ao Sol, aparece quando este se encontra ao horizonte durante os crepúsculos, seja matutino ou vespertino. Durante o amanhecer, a estrela Vênus também é conhecida como estrela d'alva, para quem não conhece, aparece ao horizonte antes do nascimento do Sol. Na observação dos antigos, é como se fizesse o papel de arauto, mensageiro do Sol, puxando o astro-rei de seu sono. Ele, nas manhãs, anunciava a chegada do Sol como se a carregasse. No entardecer, Vênus empurrava o Sol de volta para as regiões obscuras. Daí se dizer que Vênus ou Lúcifer é a estrela da manhã e da tarde. Também assim era chamado Lúcifer. De Cagliari, na Sicília, de 300 a 371. Gente, falta... Tem quantas páginas ainda que falta, ô Rômulo? Eu não estou enxergando.
São quantas páginas? Falta bastante. Já Tá. são 21h40. A Vamos gente parar pode aqui? isso, retomar daqui Vamos na parar semana que aqui vem. e essa parte das características da Trindade, a gente começa a ler no segundo parágrafo. Uhum. Rita deve estar dormindo, né, Rita? Acho que a Rita nem voltou. Rita? Rita? Você Tô consegue aqui, baixar? Estava dormindo? quase. Tá na página 27. Então anota aí que na página... Alguém anote, por favor. A gente recomeça na página 27, tá?